Treino em Foco, análise muscular dos exercícios, uma série que nós lançamos, diria, razoavelmente recente, faz um pouco mais de um mês, e tem dado uma boa repercussão. O pessoal tem gostado, principalmente os praticantes também têm gostado, porque tem conseguido, acho que nós conseguimos também, fazer uma linguagem que seja clara também para o praticante, que não é um acadêmico da área, que não é um profissional da área, e nós usamos aqui terminologia mais técnica. Isso pode dificultar em algumas situações o entendimento do conteúdo, mas ao que parece as pessoas, pela repercussão, pelos comentários, estão entendendo bem. E hoje nós vamos seguir o mesmo protocolo, o mesmo passo a passo, a mesma lógica para tentar ensinar uma forma do acadêmico ou profissional de educação física a interpretar qual a musculatura envolvida em diferentes exercícios na sala de TRP. Então, um exercício novo, um exercício clássico, qual é a lógica, qual é o passo a passo, qual é o protocolo que eu posso usar para identificar e interpretar qual é a musculatura envolvida num determinado exercício. É isso que nós temos abordado aqui nessas videoaulas. E lembrando que aqui a nossa interpretação muscular é com relação à resistência. É com ela que nós interpretamos. Existem outros envolvimentos que nós não estamos considerando nessas videoaulas, tá ok, pessoal? Mas logo depois da vinheta eu vou apresentar hoje para vocês a análise muscular do exercício de stiff. Bem, gente, vamos analisar hoje o stiff e vamos seguir o protocolo que eu sei que vocês já conhecem. Primeiro ponto, estabilidade corporal. Segundo ponto, resistência, para que lado está essa resistência, como é que essa resistência é postada. Terceiro ponto, musculatura dinamicamente envolvida, ou melhor, antes disso, as articulações dinamicamente envolvidas, que são mais fáceis de serem visualizadas num exercício. Quarto ponto, qual as articulações estaticamente envolvidas, aquelas articulações que existe uma tendência de movimento, mas essa tendência de movimento não ocorre o movimento, realmente esse movimento não se faz, por isso o termo tendência, fica somente uma tendência de ocorrência de movimento e o movimento não existe, né? E a partir dessa interpretação desses 4 passos, nós chegamos no 5º passo. Através de um conhecimento relativamente básico de anatomia e cinesiologia, nós conseguimos entender a musculatura principal envolvida, tanto de forma isométrica no exercício, quanto de forma dinâmica envolvida no exercício. Vocês que já acompanham essa série das outras videoaulas, sabem que nós temos um modelo profissional, né, que de vez em quando a gente precisa até de um dublê para fazer. Chega aí, Caio. O Caio mais uma vez vai me ajudar a fazer aqui a demonstração para a gente poder analisar melhor o exercício de stiff. Então, estabilidade do caios lateral. Essa estabilidade lateral se faz pelo afastamento lateral dos pés e depois por uma semiflexão do joelho que ele vai produzir no exercício de stiff. E tem também a necessidade de uma estabilidade antero-posterior, que durante a execução do exercício, similarmente ao que nós mostramos semana passada no exercício de agachamento, tem relação com a projeção vertical do centro de gravidade. Vamos lá, vamos comentar isso aqui de novo. A projeção vertical do centro de gravidade, imaginando que o centro de gravidade do Caio esteja mais ou menos nessa altura, né, aproximadamente, eu não calculei biomecanicamente isso em detalhes, eu tenho aqui uma projeção vertical. Durante todo o tempo do stiff, essa projeção vertical do centro de gravidade deve se encontrar sobre a base de sustentação de equilíbrio, que é a base dos pés. Então, portanto, o centro de gravidade não pode passar o calcanhar e essa projeção do centro de gravidade também não pode passar a ponta do pé, o antepé. Não pode projetar, por exemplo, aqui. Se esse centro de gravidade, a sua projeção estiver nesse ponto onde eu estou segurando aqui com a minha mão, e a projeção vertical passar a ponta do pé, o Caio desequilibra para frente. Ele não vai ter a estabilidade do centro de gravidade. Se esse centro de gravidade estiver posicionado aqui, mas durante a execução do stiff, por algum motivo técnico da execução, ele projetar esse centro de gravidade mais para trás do corpo, passando o calcanhar, ele vai perder o equilíbrio, vai desequilibrar o corpo posteriormente. Então essas são situações de projeção do centro de gravidade que a técnica tem que controlar, e essa projeção vertical do centro de gravidade tem que estar, mais uma vez, repito, reitero a informação, sobre a base de sustentação dos pés. Então isso durante a execução do caios ele vai fazer. Aí alguém pode reclamar: João, mas vocês estão fazendo só com a barra, e se eu colocar 50 toneladas de cada lado? A lógica da musculatura será a mesma. Obviamente o que irá mudar é a intensidade de ação dessa musculatura. Claro que eu estou aqui até ironizando, dando um tom de humor. Ninguém vai botar 50 toneladas de cada lado. Se alguém colocar isso, é um super-humano, né?
Mas tudo bem. Então, Caio, executa aí o exercício. Então, o Caio está fazendo o exercício de stiff, fazendo a técnica de execução do exercício de stiff. Agora a nossa lógica é passarmos a identificar a resistência. Para que lado está a resistência? Já discutimos a estabilidade. A resistência é na barra e essa resistência é sempre, pode subir, é sempre para baixo. Vai lá, ó, resistência sempre para baixo. Então o Caio se deixa vencer pela resistência e vence a resistência. Quando ele se deixa vencer pela resistência, que é na fase descendente aqui do movimento, ele faz uma contração excêntrica da musculatura. Ele permite que a musculatura, segura um pouquinho, alongue sobre tensão muscular. Não é um alongar relaxado. A musculatura está tensa sobre contração, mas se permite que os sarcômeros se afastem as suas linhas Es, as suas bandas Es. Se cada sarcômero lá de cada miofibrila se afastar, logicamente essa miofibrila que compõe a fibra muscular irá se alongar sob tensão e a fibra muscular como um todo também se alongará sob tensão. Sob tensão, não é um alongamento relaxado, é um alongamento sob tensão, caracterizando, portanto, a fase excêntrica, o trabalho de contração muscular excêntrico que nós vamos identificar. Quais são os músculos mais à frente. Ok, pessoal? Então esse é o primeiro ponto. Quando desce, continua lá, Caio. Quando ele sobe, ele vence a resistência. Então a musculatura que trabalhou aqui excentricamente, agora aqui vai trabalhar concentricamente, vai encurtar os seus sarcômeros, produzindo a aproximação das bandas ou linhas Es de cada lado, encurtando os sarcômeros que compõem uma miofibrila. Todos os sarcômeros da miofibrila encurtam, essa miofibrila obviamente vai encurtar. Se as miofibrilas que compõem uma fibra muscular encurtarem, essa fibra muscular encurta. Se algumas fibras musculares de um músculo encurtar, o músculo como um todo encurta, não necessariamente todas as fibras, mas algumas fibras já é o suficiente para fazer esse músculo encurtar, gerando tensão do encurtamento e vencendo a resistência, a barra. Então a resistência é sempre para baixo, identificamos o segundo ponto do protocolo, aonde se encontra e que direção tem essa resistência, na vertical, cima para baixo, relacionada na barra, que está sobre a pegada do Caio, para baixo. Feito isso, nós vamos para o terceiro passo, terceiro ponto. Qual a articulação ou as articulações dinamicamente envolvidas no exercício? Faz o exercício, Caio. Se nós observarmos bem agora aqui, e eu vou usar de novo o goniômetro para poder mostrar bem isso, eu vou colocar aproximadamente na articulação do quadril do Caio e vou acompanhar o movimento. Percebam bem que o movimento aqui tem um movimento bem exacerbado, bem significativo de quadril. O quadril flexiona, a barra desce. O quadril estende, a barra sobe. O quadril flexiona, a barra desce. O quadril estende, a barra sobe. Ok, Caio, beleza. Então, o que nós conseguimos perceber agora? Nós conseguimos identificar e perceber a articulação dinamicamente envolvida no exercício e, ao que parece, é somente quadril. Executa de novo, vamos tentar perceber se tem alguma outra articulação dinamicamente envolvida. Mantenha a flexão do joelho, não estende quando sobe. Mantenha a flexão do joelho, não tem por que fazer essa extensão. Mantenha o padrão. Vejam bem que o corpo do Caio está, entre aspas aqui, travado, estabilizado, e o movimento que ocorre é único e exclusivo na articulação do quadril. Então, ok, Caio, pode subir e segurar. Nós temos aqui a musculatura, a articulação dinamicamente envolvida no quadril, certo? Flexão do quadril é a gravidade que produz, a extensão do quadril é a musculatura que produz. A flexão do quadril é a gravidade que produz, freada por alguns músculos, fase excêntrica, e a musculatura, a mesma que freia, produz um movimento concêntrico, a extensão do quadril. Daqui a um pouco nós vamos chegar em qual a musculatura que está produzindo aqui. Esse é o terceiro ponto, terceiro passo. Quarto passo, quarto ponto, quarto item para analisar. Quais seriam as articulações estaticamente envolvidas nesse exercício agora? Caio, tu vai fazer a flexão e segurar um pouco embaixo, tá? Mantendo a curvatura da coluna, isso. Vamos analisar aqui a cintura escapular do Caio. A barra quer descer. O Jefferson agora vai tentar focar para nós mostrarmos como a barra desce. Desce a barra, mas não mexe a coluna. Agora sobe a barra. Pode exagerar no movimento. Isso. Percebam, desce a barra. Isso, sobe a barra. Estou colocando a mão onde se encontra espacialmente a barra. Vejam bem, a minha mão está posicionando no espaço a localização da barra. Desce, sobe. Vejam bem, desce de novo e sobe. Percebam que nesse descer e subir a barra, o Caio não altera a curvatura da coluna, não movimenta quadril, e sim ele movimenta a escápula. Vai lá. Subiu a barra, desceu a barra.
Subiu a barra, desceu a barra. O que o Caio está produzindo quando ele sobe a barra e quando ele desce a barra? A barra tende a fazer, desceu a barra, tende a fazer uma abdução escapular. Sobe a barra, Caio. E o esforço de adução das escápulas faz a barra subir. De novo, a gravidade desce a barra, faz a barra subir, Caio. E o esforço muscular aduz as escápulas. Então, a gravidade e a barra, a resistência, abduzem escápula e o esforço muscular aduz. Com isso, a barra desce ou sobe, dependendo da situação. Claro que durante a execução do exercício, o Caio não vai ficar movimentando cintura escapular. A ideia é não deixar ela abduzir, deixar abduzir completo. Os ombros sendo projetados anteriormente, fazer uma protusão dos ombros. Então não é essa a ideia. A ideia também não é fazer o contrário, extremo, aduz completamente a escápula. A ideia não é trabalhar com a escápula completamente aduzida, é nós ficarmos num ponto médio com a escápula em neutro. Ou seja, ela não fica totalmente abduzida, ela não fica totalmente aduzida, ela fica num ponto intermediário mais fixo, não movimentando a escápula. Mas percebam que a articulação escápulo-torácica, existe sobre ela uma tendência de movimento causada pela barra. Há uma tendência de abdução da articulação escápulo-torácica. Pode subir, Caio. Essa é uma tendência de movimento na articulação escápulo-torácica. Cansou aí, meu? O nosso modelo aqui, de vez em quando, ele fadiga durante as gravações. Vocês não imaginam, mas às vezes nós temos que parar a gravação para o nosso modelo se recuperar. Vocês viram um esforço muito grande, uma barra aqui. Tô de sacanagem. É que ficar na isometria ali realmente dá uma canseira. Principalmente se o cara não treina a resistência, né? Porque aqui é o que está te exigindo aí. Mas, voltando aqui ao que interessa, um trabalho ali de estabilização, uma tendência de movimento na cintura escapular. Uma outra forte tendência de movimento é sobre a coluna. Vai ter que entrar na posição de novo, modelo. Vai lá, entra lá. Percebam que a barra vai descer, mas agora não é escápula que vai se movimentar, não é cintura escapular. Percebam que agora é coluna que flexiona. Sobe a barra, Caio, alinha a coluna. Isso. Percebam que a barra subiu. Desce a barra, flexão da coluna, tórax lombar, sobe a linha, curvatura normal e fisiológica. Ok, subiu, Caio. Pode subir. O que nós percebemos aqui? Percebemos que agora aqui existiu uma articulação, ou as articulações da coluna, tórax lombar, estão envolvidas de forma estática. Ou seja, há uma tendência de movimentá-las em flexão tórax lombar, e há alguns músculos que bloqueiam essa tendência de movimento de flexão tóraco-lombar. Daqui a um pouquinho, de novo, a gente discute que músculos são esses. Nós estamos no passo a passo para chegar a essa conclusão. Então, existe uma tendência de movimento em cintura escapular, de abduzir as escápulas, projetando o ombro à frente. Existe uma tendência de movimento de flexão tóraco-lombar da coluna vertebral e existe uma outra tendência de movimento razoável durante o exercício. Percebam que a carga está nesse ponto, ela é projetada para a coluna e para a pelve. Percebam que na pelve a tendência de movimento é flexionar o joelho do Caio. Há uma tendência que se repercute a partir da cintura escapular para a coluna torácica, para a coluna lombar, e isso faz uma flexão do joelho, tende a gerar uma flexão. Pode subir, Caio. Tende a gerar uma flexão do joelho. Pode dar uma relaxada agora aí com a barra. Tende a fazer uma grande flexão do joelho, estilo como nós estávamos antes, terra. Estilo terra. A gente estava fazendo umas análises antes de gravar aqui, né, para não sair nada de errado durante a gravação, embora às vezes saia, né. Nós estávamos fazendo alguns detalhes técnicos aqui, o Caio colocou, mas está igual a um terra. Justamente. A ação da gravidade sobre a barra, a resistência, tende a fazer uma flexão do joelho. Se eu permitir que essa flexão do joelho ocorra, o meu movimento se aproxima muito mais de um exercício terra do que do exercício stiff. Mas essa é a relação, a resistência ela tende a fazer uma flexão significativa do joelho, como nós acabamos de mostrar nesse momento. Bom, encerramos o quarto passo, o quarto item do protocolo que nós criamos no Treino Foco para ajudar o pessoal que está estudando aí a análise de exercício. O que nós temos que fazer a partir de agora? Conhecimento, como eu venho dizendo, básico de anatomia e cinesiologia, nos ajudará a interpretar agora quais são os grupos musculares envolvidos no exercício stiff. Vamos começar pelo mais fácil e que tem um braço de alavanca enorme, um baita braço de alavanca, que é o quadril. Vamos demonstrar isso aí, Caio. A gente vai mostrar agora aqui usando o fio de prumo. Vamos explorar a tecnologia do fio de prumo. Então, a resistência está lá,
na barra, pode subir, Caio, sobe. Sempre na barra, a resistência sempre para baixo, percebam que está sobre a base de sustentação do Caio aqui, agora vai descer. Pode ser que a barra não esteja, mas o movimento com todo o centro de gravidade sim. Percebo que lá está a resistência, eu projeto ela para cima, e agora aqui, pessoal, percebo que desse ponto do húmero, desse ponto da articulação do ombro até esse ponto que eu estou segurando, essa linha que vem aqui, esse ponto aqui do fio de prumo é o braço de momento, ou braço de alavanca de resistência para a articulação do quadril. É um baita braço de alavanca no stiff para a articulação do quadril, tendendo a fazer a flexão do quadril abaixo. Então vejam bem, na articulação do quadril, pode baixar agora a barra aí, Caio. Na articulação do quadril, nós temos um braço de momento grande e percebam que através da nossa análise aqui foi a única articulação dinamicamente envolvida. As demais articulações, existem tendências de movimento e esse movimento não ocorre, são bloqueadas essas tendências de movimento por uma contração isométrica dos músculos que daqui a um pouquinho nós vamos analisar. Mas no quadril não, é a única articulação que no exercício de stiff tem que se permitir que ocorra o movimento. Em flexão do quadril, que a gravidade produz, e a extensão do quadril é o esforço muscular que vence a gravidade. Então, conhecimento da anatomia e cinesiologia, quais são os principais, os mais efetivos, os mais importantes músculos extensores do quadril? Glúteo máximo e isquiotibiais. O grupo isquiotibiais formado por bíceps femoral, semitendinoso e semimembranoso, que se posiciona na face posterior da coxa, embora biarticular e flexor também do joelho, aqui no stiff a atuação dos isquiotibiais é no quadril, fazendo a extensão do quadril e, como o Caio muito bem disse, com a atuação do glúteo máximo junto. Embora o glúteo médio também tenha alguma participação para estender, nesse caso específico, o glúteo máximo é um motor dinâmico fortíssimo da extensão do quadril, vencendo a gravidade que quer descer. Eu tenho que subir contrariamente à gravidade. Encurtamento, trabalho concêntrico do glúteo máximo e dos isquiotibiais, bíceps femoral, semitendinoso e semimembranoso, formando o grupo posterior de coxa, denominado de isquiotibiais. Ok, até aí, Caio? Então nós identificamos a musculatura dinamicamente envolvida, a musculatura que vai trabalhar alongando sob tensão e encurtando sob tensão, alongando sob tensão e encurtando sob tensão, produzindo, portanto, a fase excêntrica e também produzindo a fase concêntrica do movimento. As demais articulações que nós analisamos atuam só com tendência de movimento. Há uma tendência de abdução da escápula, tu bloqueia no stiff, ou tu bloqueou no stiff. Quais são os músculos adutores escapulares que impedem a abdução exacerbada da escápula, bloqueiam, deixam em neutro e aí se produz o movimento do stiff? Romboides, trapézio medial. Romboides, por que no plural? Romboide maior, romboide menor, e não só o trapézio medial. Embora o trapézio medial ele faça o sentido das fibras seja exatamente para aduzir as escápulas, o trapézio, porção superior, fibras descendentes, e o trapézio, porção inferior, fibras ascendentes, atuando juntos, eles também têm o poder de adução da escápula. Então a adução da escápula é feita por todo o trapézio, toda a musculatura de trapézio, somado a isso, romboide maior, romboide menor, posicionam as escápulas impedindo a abdução escapular, que é a tendência de movimento que a barra produz. Essa é a estratégia. Então, musculatura estaticamente envolvida, romboide maior, romboide menor e trapézio, fortemente aí. Alguma coisa do deltoide para estabilizar um pouco o ombro, mas não é tão forte essa estabilidade do ombro. Algum trabalho também de manguito rotador para estabilizar o húmero com a cavidade glenoide também, mas não é um trabalho tão pesado assim quanto a estabilização escapular, que tende a fazer um movimento mais exacerbado, como nós mostramos com o Caio. Outra tendência de movimento que nós vimos é a tendência de movimento de flexão da coluna vertebral. Nós mostramos. E aí, como também mostramos semana passada, a musculatura que bloqueia a flexão tóraco-lombar da coluna vertebral, eretores da coluna, quadrado lombar, basicamente os principais grupos. Embora tenha um trabalho estabilizador também dos multifídeos e rotadores, mantendo a posição, a estrutura com as curvaturas da coluna vertebral. Os mais importantes, os músculos que compõem os eretores da coluna, mais quadrado lombar, do lado direito e do lado esquerdo, bilateralmente atuando, bloqueando a tendência de movimento de flexão da coluna vertebral. E qual foi a outra tendência de movimento aí? Opa, tá ligado o nosso modelo aqui. Vocês percebem que ele não simplesmente entra e off e executa. Ele fica ligado na apresentação. Tem que estar, né? Está sendo pago, né? Então vejam bem,
a gente mostrou que é uma tendência de flexão do joelho e, se permitir, vai ficar muito parecido com o terra, ou quase que o movimento do terra. Com alguns ajustezinhos seria o movimento do terra. No stiff não é para acontecer esse movimento. E aí há um bloqueio evitando a flexão do joelho. Aí nós temos que nos perguntar quais são os músculos que bloqueiam a tendência de movimento de flexionar o joelho. Quem está flexionando o joelho é a barra, o peso de todo o corpo com a barra está flexionando o joelho. Obviamente, quem terá que atuar são os grupos antagônicos a esse movimento no joelho. Quadríceps. Quadríceps, basicamente, quadríceps em contração isométrica bloqueia a tendência de movimento no joelho e impede essa tendência de movimento no joelho. Essa é a análise muscular dos grupos musculares envolvidos no exercício de stiff. Nós acabamos de analisar os principais músculos envolvidos, tendo como referência a resistência. Existem outros músculos, como do core, parede abdominal, que também comprimem a região visceral, aumentam a pressão intraabdominal e com isso estabilizam melhor a coluna, mas isso não tem uma relação direta com a resistência à barra. A nossa análise aqui é uma análise muscular que está totalmente atrelada à resistência produzida pela barra. Então essa é a análise de exercício da musculatura envolvida no exercício de stiff que nós fizemos hoje nessa videoaula do Treino em Foco. Se você está curtindo essa série, nos ajude a divulgá-la, passe para os seus colegas de aula, da faculdade, da universidade, comunique para o seu network, passe essa informação, dissemine essa informação para que mais pessoas possam ter contato, possam ter um conhecimento dessa estratégia. Não é a única estratégia que se pode fazer, mas é uma estratégia pertinente, interessante, viável de aplicar, que muitos acadêmicos e profissionais de educação física podem adotar para a sua forma de trabalho em termos de interpretação de musculatura envolvida nos exercícios, seja o exercício que for. Qualquer exercício pode ser analisado no TRP dessa forma, né? Então, nos ajudem a divulgar, curtam, se inscrevam no nosso canal do YouTube, não se esqueçam de colocar, como é que é lá mesmo? Os caras vão dizer, pô, o João nunca lembra desse negócio de ativar a notificação, os caras já estão de sacanagem no YouTube, mas o pior que eu não lembro mesmo que tem que ativar a notificação para você saber quando receber ou entrar vídeos novos nossos no canal do YouTube. Ok, pessoal? Então, acho que era isso, né, Caio? A análise foi feita, né? Então é isso, pessoal. Um grande abraço, até semana que vem. Na próxima, eu não lembro agora qual o exercício que nós vamos fazer semana que vem, mas deixa no ar, né? Pessoal, suspense. Deixa suspense no ar aí, deixa suspense no ar. Isso aí, pessoal. Um grande abraço, até semana que vem.